Como os contêineres não caem no mar? Como ficam presos ao navio? Talvez tu já tenha visto vídeos onde navios transportam contêineres em meio à tempestade e muitos ventos, mas mesmo assim os contêineres não caem. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar por que os contêineres não caem dos navios. Que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para pessoas como você, que pretende trabalhar na área portuária, e também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre isso e querem alavancar suas carreiras. Eu sou o Márcio, sou especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo, eu vou te falar como os contêineres não caem do navio durante a viagem. Mas primeiro, deixa eu te contar como surgiu o contêiner, que revolucionou o transporte marítimo, revolucionou a logística e o sistema portuário. Bom, o contêiner surgiu nos Estados Unidos, onde um empresário do transporte rodoviário, que estava observando uma operação de um navio que estava sendo carregado com algodão, ele começou a perceber a dificuldade, a lentidão do transporte, desse carregamento, que acontecia no navio. E ele percebeu que também isso tudo acontecia de uma maneira lenta e com exposição a acidentes, a insegurança. E ele ficou pensando naquilo, aquilo intrigou ele, e ele começou a bolar umas caixas de madeira, onde se colocava toda a mercadoria e se colocava para o navio com um pouco mais de facilidade, se comparado como se fazia anteriormente. E aquilo começou a evoluir. Eram caixas de madeira, que se chamavam trailers, elas não tinham um tamanho padrão, mas a partir dessa ideia, a partir desse pensamento desse empresário, a operação começou a acontecer de uma maneira, dessa forma, mais eficaz. Então ele viu que ali tinha algo a acontecer, algo a evoluir. Então começaram a bolar caixas mais padrões, onde era carregado com um equipamento que se chamava pau de carga, e colocava essa mercadoria em mais quantidade e com mais volume a bordo. E outra questão também é que eles conseguiam empilhar essas caixas no convés do navio. Daí surgiu a ideia de começar a bolar caixas, começar a fazer, projetar caixas feitas em aço. Aí surgiu realmente o contêiner. Por isso que esse empresário, que se chama Malcolm McLean, é considerado o pai do contêiner. Mais adiante, com a evolução da ideia, foram se criando padrões, inclusive padrões já com os padrões que a gente tem atualmente, e aí a história da navegação conta o resto como é que foi pelo sucesso do contêiner. Então, nesse momento, se tu está gostando da história, se está achando interessante isso que eu estou te trazendo, então te inscreve no nosso canal, isso se tu já não for inscrito, porque esse é um canal que é feito para ti, que realmente quer conhecer mais sobre essa área portuária e até pretende trabalhar nisso. Fica comigo, porque eu ainda vou te contar como os contêineres não caem no mar. Mas antes, eu preciso te falar um pouco mais de toda essa história da criação que o contêiner trouxe, trouxe de vantagens e toda essa evolução. Não só pela criação em si do contêiner, pelo surgimento do contêiner, mas todos os benefícios. Inclusive, se tu quiseres entender mais sobre esses benefícios, entra no nosso canal, que a gente já tem outros vídeos sobre esse assunto. Então, como eu estava falando, ele trouxe muita evolução, uma evolução gigante, pois tudo ao redor, tudo dentro da cadeia logística e da operação portuária, também começou a evoluir juntamente com o contêiner. Navios começaram a ser construídos para o propósito de transportar contêineres, porque até então, quando o Malcolm McLean teve a ideia, esses navios ainda eram navios de carga adaptados para o transporte dessas caixas, para o transporte desses contêineres. E toda a estrutura também foi se adaptando e evoluindo, devido ao sucesso do uso desse equipamento. E também todos os equipamentos, por exemplo, específicos para a movimentação de contêineres, máquinas, guinchos, tudo evoluiu junto e cresceu junto com a criação do contêiner. Dentro dessa movimentação, de toda essa questão do
do transporte, a evolução também dos métodos do que se chama de apeação ou peação dos contêineres dos navios, que em inglês se chama lashing, né, que é a amarração dos contêineres no navio. E para isso se utiliza inclusive alguns sistemas que calculam, por exemplo, a ação da gravidade sobre o peso dos contêineres em cada pilha de contêineres do navio. E isso tudo começa com o planejamento da carga que o navio vai receber. E isso é feito por um profissional que se chama de ship planner ou cargo planner, que em português a gente chama de planejador de navios. Usualmente a gente fala planner. É ele, né, que com esse conhecimento, com esse grande conhecimento que ele tem, porque geralmente são profissionais com formação na área marítima ou profissionais que trabalham com isso há um longo tempo, ele prepara o plano de carga, geralmente com o suporte de um programa específico para isso, né, com auxílio de um programa específico, e ele pensa, raciocina como é que vai ser a disposição desses contêineres no navio. E ele dispõe esses contêineres no navio de acordo com os tipos de contêineres, de acordo com os destinos desses contêineres, né, para onde vai, quais os portos que esses contêineres vão, e também os pesos de cada contêiner. E outra questão também que ele leva em conta é a própria estrutura da embarcação, a estrutura do navio. Ou seja, são inúmeras variáveis. Mas para simplificar a ideia, é sempre colocar os contêineres mais pesados mais ao centro do navio e mais em direção ao piso do navio. Então, após carregados, esses contêineres eles precisam ser amarrados. Como eu falei antes, é o que se chama de apiação. Essa amarração dos contêineres começa com o encaixe dos contêineres uns dos outros, através dos dispositivos que tem no canto do contêiner. E para isso se usa uma peça, se encaixa uma peça que se chama twist lock ou castanha. Depois desse empilhamento no convés, os contêineres são amarrados na estrutura do navio, né? Esse amarrados entre aspas, né? Mas eles são colocados na estrutura do navio e se encaixam alguns varões de aço, feitos de aço, e essa amarração, quando necessário, quando existe muito peso, por exemplo, ela pode ser dobrada, pode ser colocada de uma maneira dupla. Numa relação que o grande fator, o fator mais importante para fazer isso, para fazer de forma dupla, é o peso dos contêineres em questão. Então, se tu está gostando até aqui, está fazendo sentido para ti, tu está te identificando com o que eu estou te dizendo, então deixa o teu like para eu saber que esse conteúdo é importante para ti e para a gente, né, poder fazer mais conteúdos como esse. E conta sempre conosco da Portal Shipping para te trazer esse conhecimento, esse esclarecimento. A gente está aqui exatamente para isso. Eu sou o Márcio, da Portal Shipping, e nesse vídeo nós falamos sobre como os contêineres não caem do navio. Então, se esse conteúdo te ajudou, não te esquece de te inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, pois esses conteúdos são para ti, baseados na minha experiência de quase 30 anos vividos na área portuária. Até o próximo!